Oi gente, olha eu aqui de novo, pronta pra gravar pra vocês o vídeo sobre o primeiro reinado. Então bora lá. O primeiro reinado é aquele período em que vai de mais ou menos 1822 até 1831, onde quando a família real de Portugal ela vai embora aqui do Brasil, se você ainda não viu o vídeo sobre isso, tá aqui na descrição. Então quando a família real sai lá aqui do Brasil e volta lá pra Portugal, fica aqui como regente o filho de Dom João VI, que no caso era o Dom Pedro I, e ele ficou aqui como regente. Porém, tudo começa quando a família real de Portugal, ela volta lá, né, pra Portugal, onde é o lugar dela, e o Dom Pedro I aqui fica como regente no Brasil, e vai ocorrer várias coisas que vai levar ele, tipo, ele já era uma pessoa importante aqui no Brasil, e tava rolando aqui muitos movimentos separatistas, pra separar realmente Portugal do Brasil completamente. A elite portuguesa chegou até 1821 a ordenar que Dom Pedro I voltasse para Portugal, porque eles não queriam ninguém organizando aqui o Brasil, eles queriam que voltasse a colônia. Então pra que ia ter alguém da realeza aqui? Mas como Dom Pedro já estava estabelecido aqui no Brasil, já tinha todo o seu governo, já tinha apoiadores do governo que queriam que ele ficasse aqui no Brasil, mas aí em 9 de janeiro de 1822, ele declarou que ia ficar no Brasil e esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Depois que ele decidiu que ia ficar aqui no Brasil, ele começou a tomar várias decisões que desagradaram o pessoal lá de Portugal. Tipo, qualquer decisão que vinha de Portugal tinha que passar por Dom Pedro para ser legítima. E também ele convocou uma Assembleia Constituinte para fazer a primeira Constituição, já que ali era já um reino unido a Portugal. Depois de um tempinho, já em 7 de setembro de 1822, ele proclama a independência do Brasil. Foi aí que ocorreu o Grito do Ipiranga. Mas para o Brasil ser considerado um país sem ligação nenhuma com Portugal, ele precisava de uma Constituição. Aquela Assembleia Constituinte que tinha sido chamada mesmo antes do Grito do Ipiranga, ela foi dissolvida, porque justamente quem estava fazendo ela queria tirar a maioria dos poderes de Dom Pedro, ele não gostou disso e dissolveu a primeira Constituição. Lembrando que a primeira Constituição do Brasil teve o nome de Constituição da Mandioca. Então, no lugar dessa Assembleia Constituinte, ele convocou um conselho formado por seus amigos, chegados e parceiros, que fizeram a Constituição de 1824. Agora vamos para as características dessa Constituição. Essa Constituição ela tinha 4 poderes, que eram o Legislativo, o Judiciário, o Executivo e o novo Poder Moderador. Segundo, que naquela Constituição o imperador tinha quase que poder ilimitado para fazer o que ele quisesse lá no Império. Terceiro, o catolicismo era a religião oficial do Império, mas porém, entretanto, todavia, ele era subordinado ao Estado lá. Quarta, que ele era uma monarquia hereditária. E a quinta característica era que essa Constituição de 1824, ela foi outorgada, que significa dizer que ela foi imposta à população. Mas afinal, se ele tinha todo esse poder em mãos e controlava tudo isso, por que no final ele teve que abdicar do trono? Vamos aqui listar as características para a gente poder entender por que esse governo todo foi abaixo. Primeiro, o poder abusivo com que ele governava o império. Segundo, problemas econômicos. Quando o Brasil se desvinculou com Portugal, para ele ser reconhecido pelos outros países, ele teve que pagar uma taxa a Portugal, porque ele tinha saído em desvantagem, né? Porque tinha perdido sua colônia. Então ele não tinha... O Brasil, nesse tempo, ele não tinha esse dinheiro para pagar para Portugal. Ele fez o quê? Empréstimo com a Inglaterra. Outro ponto negativo com relação à economia foi que o Brasil entrou na Guerra da Cisplatina, que foi basicamente um império do Brasil que entrou em conflito com a atual Argentina, que naquela época ela tinha um outro nome, pela conquista do Uruguai. Mas no caso a gente perdeu, e perdeu muito feio, e acabou tendo que se retirar com muitas dívidas e empréstimos e... O terceiro ponto foi a falência do Banco do Brasil, justamente decorrente daquelas dívidas que a gente tinha com a Inglaterra e com a Guerra da Cisplatina. Então, quarto, Dom Pedro tinha uma reputação muito ruim diante do seu império, visto que ele era visto como um mulherengo e tinha até uma amante declarada. Um comportamento muito explosivo também. 5. Brasil e Portugal não se davam bem e seus habitantes também não. Tanto que numa noite de 1831, brasileiros e portugueses se atacaram jogando garrafas de vidro e cacos e deu uma treta toda lá. E essa noite ficou conhecida como Noite das Garrafadas. Sexto problema.
O exército de Dom Pedro também não estava nada satisfeito com seu governo, porque justamente os portugueses já tinham rompido com o Brasil e mesmo assim tinha vários portugueses liderando o exército e eles não gostavam nada disso, logo eles se juntaram à oposição. Então, sem o apoio do povo, sem o apoio do exército e com vários conflitos ocorrendo no território todo contra o Império de Dom Pedro, em 1831 ele abdica do trono em favor de seu filho Pedro de Alcântara, e assim começa o período de regência. Gente, eu espero que vocês tenham gostado sobre esse vídeo do primeiro reinado, e se vocês gostaram, por favor, deixa o like aqui embaixo porque dá muito trabalho. Eu tive que fazer um resumo enorme e ter toda a responsabilidade de passar todas as coisinhas corretas aqui pra vocês. Então, por favor, deixa o like aqui embaixo e se inscreva no canal. Deixa aqui seu comentário se você tem alguma dúvida ou se quer algum vídeo sobre algum tema. Obrigada e tchau!